Vamos conhecer a obra Problemas da Poética de Dostoiévski, de Bakhtin, entender os seus conceitos mais importantes e por que essa obra é fundamental no campo dos estudos da linguagem? Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e um estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há quase 20 anos. Este vídeo inicia uma série de vídeos em que eu vou tratar a respeito do livro Problemas da Poética de Dostoiévski. Esse livro é de 1963 e agora, recentemente, nós passamos a contar no Brasil também com a tradução do texto Problemas da Obra de Dostoiévski, traduzido pelas professoras Sheila Grillo e Ekaterina Américo. Mas no vídeo de hoje, nos vídeos na sequência, eu vou tratar do Problemas da Poética de Dostoiévski, de 1963. Para falar desse vídeo, para falar desse livro, eu achei importante começar pelo prefácio desta obra, que aparece a partir da sua quarta edição. Prefácio esse escrito pelo tradutor da obra, o professor Paulo Bezerra. Esse prefácio tem por título Uma Obra à Prova do Tempo. É um prefácio, pelo que se depreende da sua leitura, que passa a integrar a obra a partir da sua quarta edição. A edição que eu estou usando, essa minha edição aqui, é a quinta edição, a segunda tiragem de 2011. Isso é importante porque, a depender da edição com a qual você estiver lidando, com a qual você estiver estudando, talvez você não tenha esse prefácio. Então é importante que você fique atento a isso. E também não sei até quando, até que edição permaneceu esse prefácio, se ele permaneceu sem alterações. De todo modo, esse prefácio é muito importante, porque aqui o professor Paulo Bezerra, que é um grande estudioso da literatura e um grande estudioso do Bakhtin, não apenas um tradutor do Bakhtin, ele vai trazer questões muito importantes para a compreensão da obra e inclusive para questões até mesmo polêmicas no modo de recepção e de interpretação de alguns dos conceitos bakhtinianos expostos nessa obra. Bom, iniciando seu prefácio, o professor Paulo Bezerra vai dizer que ele realizou, então a partir dessa quarta edição, a tradução de trechos de obras citadas de Dostoiévski, à exceção de Sonho de um Homem Ridículo e O Adolescente, que o professor Paulo Bezerra considera que não interferiam na visualização da interação dialógica da perspectiva bakhtiniana. Então, o que o professor Paulo Bezerra fala? Ele fala, olha, ao ministrar aulas com o texto Problemas da Poética de Dostoiévski, eu percebi que nas citações, nos trechos em que havia citações, trechos do Dostoiévski, que não eram vertidos diretamente do russo, mas eram trazidos por Problemas da Poética de Dostoiévski a partir de traduções para o português que já existiam no Brasil, essas traduções do Dostoiévski nem sempre permitiam visualizar um aspecto tão caro para o Bakhtin, que é a questão da interação dialógica. Então, o professor Paulo Bezerra, a partir dessa edição, ele diz que passará a traduzir inclusive os trechos do Dostoiévski. E talvez aí você esteja se perguntando, mas qual a importância disso? Qual a relevância disso? Então eu vou trazer apenas um exemplo. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, em O Duplo, que é uma das obras citadas, uma obra do Dostoiévski, que é citada no Problemas da Poética de Dostoiévski, o que nós temos? Em determinado trecho de Problemas da Poética de Dostoiévski, o Bakhtin vai comentar a respeito de uma interação dialógica entre o personagem principal, o Goliadkin, e o narrador. Porque o personagem principal, em determinado momento, ele fala que ele não é um intrigante. E mais à frente na novela, o narrador vai pegar essa mesma palavra intrigante e vai trazer na sua narração. Como
de alguma maneira, dialogando, até zombando, digamos assim, do Goliadkin. Então existe uma interação dialógica entre o narrador e o personagem por meio dessa palavra. Se essa palavra não for repetida, não estiver presente na tradução, esse é um dos aspectos da interação dialógica que estará perdido. E por que isso acontece? Né? Por que esse mal-estar aí que o professor Paulo Bezerra sente e comenta? Porque nas traduções, em algumas, felizmente no Brasil nós temos contato cada vez mais com traduções melhores do Dostoiévski, inclusive muitas delas vertidas pelo professor Paulo Bezerra e outras por grandes tradutores brasileiros, como a professora Fátima Bianchi e outros. Mas antes, né, quando se verte principalmente as obras do Dostoiévski de outros idiomas, por vezes esses tradutores eles buscaram de alguma maneira refinar a linguagem do Dostoiévski. Para a gente entender isso, a gente precisa ver essa certa crítica que existe à escrita do Dostoiévski. Desde quando ele escreve, desde quando ele estava ali escrevendo, já existia uma crítica ao modo como ele escrevia. Por quê? Além de todas as inovações que ele fez no campo da prosa romanesca, na sua representação da linguagem dos personagens, o Dostoiévski sempre tentou ser o mais fiel possível ao modo de expressão das personagens. Então, por exemplo, em determinada carta, ele comenta que ele não poderia deixar de representar a linguagem de um determinado funcionário público de baixo escalão do modo como aquele personagem provavelmente se expressaria, com redundâncias, uma linguagem longe do ideal beletrista de uma literatura rebuscada, por exemplo. Então, além disso, existem críticas, né, de que o Dostoiévski não revisava as obras, e realmente ele tem obras bastante extensas em que, por vezes, há algumas incoerências com relação a, por exemplo, datas de acontecimentos com determinados personagens, enfim. Mas o fato é que o Dostoiévski ele quis representar essa linguagem conforme aqueles sujeitos representados eles falavam, eles escreviam, eles se expressavam. E isso, desde o momento em que ele escrevia os seus romances e as suas novelas, já foi criticado. E o que acontece? Por vezes as traduções procuraram depurar o estilo do Dostoiévski, trazê-lo próximo a um ideal de uma literatura beletrista, das belas artes, né, de uma escrita correta e rebuscada, mas isso por vezes vai prejudicar a representação das relações dialógicas, a representação das interações dialógicas, tão importantes para a configuração do dialogismo e, no caso específico de alguns romances do Dostoiévski, para a configuração da polifonia. Bom, prosseguindo, o professor Paulo Bezerra começa a fazer sessões no seu prefácio. Em uma primeira sessão, ele intitula Uma Revolução na Poética do Romance. Nessa sessão, particularmente, o professor Paulo Bezerra vai focalizar o capítulo 4 de Problemas da Poética de Dostoiévski, que tem por título Peculiaridades do Gênero, do Enredo e da Composição das Obras de Dostoiévski. Ao realizar o seu estudo da prosa romanesca em Dostoiévski, o Bakhtin, para entender esse gênero, né, o novo gênero do romance, o romance polifônico que o Dostoiévski, na visão do Bakhtin, teria criado, o Bakhtin faz uma retrospectiva histórica buscando entender as raízes, o surgimento do romance, as suas raízes, as suas influências e como ele chegou até o Dostoiévski e como o Dostoiévski mobilizou esse gênero discursivo, trazendo características novas para o gênero e configurando aquilo que o Bakhtin vai entender como uma inovação, a que ele vai chamar de romance polifônico. Bom, fazendo essa retrospectiva histórica do surgimento, do desenvolvimento do gênero romanesco, o Bakhtin vai entender que as origens do romance elas já estão no solo grego. Então, o romance, da perspectiva do Bakhtin, já nasce no solo grego, a partir de gêneros sério-cômicos, que
que trazem um tempo da enunciação, da narração, que desintegra o tempo da distância épica absoluta dos gêneros elevados, como a epopeia, a tragédia, a história e a retórica clássica. Bom, então, por exemplo, se em uma epopeia o tempo da narração é muito distante do tempo em que eu estou, o tempo em que eu estou narrando é muito distante do tempo dos fatos narrados, existe uma grande distância temporal, o que faz com que essas personagens que são descritas elas estejam longe do mundo em que está sendo contada essa história, enunciada essa história. Essas personagens sempre vistas à distância, de uma maneira reverencial. Se existem gêneros assim, que veem o passado de uma distância bastante grande, mesmo na Grécia, no entendimento do Bakhtin, já havia gêneros sério-cômicos que traziam o momento presente para a enunciação e para a narração. E mesmo ao falar do passado histórico. Ao trazer esse passado para esse momento presente, ao mobilizar o tempo da enunciação, ao mobilizar o tempo da narração, inclusive, eu vou conseguir, de alguma maneira, dessacralizar alguns personagens, né? Vejam que os gêneros são sério-cômicos, e mobilizar essa distância muito grande que havia entre aquilo que eu estou enunciando e os fatos do passado aqui que compõem a minha narração. Então, o que o Bakhtin está dizendo? Olha, já havia um determinado modo de romance na Grécia. E isso vai contra uma certa concepção que imagina que o romance teria nascido no Renascimento tardio ou no século XVIII. Então veja, existe uma concepção de que o romance nasceu no Renascimento ou no século XVIII e o Bakhtin está dizendo não. As origens do romance estão lá na Grécia. Então, mesmo que lá exista sim gêneros como a epopeia, que vão tratar de um passado histórico distante, que vão trazer personagens sacralizados, eu já tenho gêneros sério-cômicos que trazem para o momento presente a enunciação, que trazem para o momento presente a narração, que desacralizam os personagens que são representados. Então, ali já na Grécia havia origens, através de outros gêneros, como a Menipeia, por exemplo, que vão entrar nesse percurso de desenvolvimento do gênero romance. Então veja como isso já é uma inovação. Bom, e um dos fatos aí a se destacar é que nesses gêneros sério e cômicos existe a questão da carnavalização, que chegará ao Dostoiévski e que será mobilizada pelo Dostoiévski na sua escrita. Essa carnavalização, tem um vídeo aqui do canal em que eu comento a respeito desse tema. Carnavalização é trazer para a literatura questões do carnaval. Claro que aqui a gente não pode pensar imediatamente no carnaval atual, né, no carnaval brasileiro, no carnaval do Rio de Janeiro. Seria interessante nós olharmos aí as obras do Bakhtin, como por exemplo aqui a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto do François Rabelais, que é uma obra do Bakhtin, certo? Em que ele vai tratar mais especificamente, mais detidamente, a questão da carnavalização, mas de todo modo a carnavalização é trazer para a literatura aspectos do carnaval. Então no carnaval de rua, eu dessacralizo o mundo. Né? Existem inversões de valores entre o alto, o baixo, o nobre, o plebeu, o rico, o pobre. Esse modo de olhar o mundo, né? A comicidade que dessacraliza, que vai contra um modelo fechado de visão do mundo, ela vai ser importante e para o Bakhtin ela já está presente ali no surgimento e no desenvolvimento do gênero romance e vai reverberar, vai repercutir, vai influenciar o modo como Dostoiévski vai compor os seus romances. Então veja, já existe um ponto muito importante aqui de problemas da poética de Dostoiévski, que é esse novo modo de conceber a origem e o desenvolvimento do gênero discursivo romance.
Na sessão seguinte, o professor Paulo Bezerra nomeia a sessão seguinte como dialogismo e polifonia. E o professor Paulo Bezerra dirá: o Bakhtin propõe uma nova posição de autor em Dostoiévski, uma posição diferente daquela posição do autor distante da sua criação. No entendimento do Bakhtin, o Dostoiévski ele revolucionou a maneira de relacionar autor e personagem. Enquanto antes os autores eles estavam muito distantes da personagem, muito acima das personagens, no entendimento do Bakhtin, Dostoiévski vai se aproximar dos personagens. Por que isso é importante? Porque quando o autor está muito acima da personagem, ele está olhando de longe essa personagem, ele está vendo muitas vezes esse personagem como coisa, alguém a respeito de quem eu falo sobre. E para o Bakhtin, o que o Dostoiévski vai fazer é não falar sobre um personagem, mas falar com um personagem. De alguma maneira, se colocar em pé de igualdade com esse personagem. E isso é muito importante, porque na concepção do romance polifônico, nessa concepção dostoiévskiana de personagem, as personagens precisam ter independência interior. Então, os personagens revelam independência interior, elas não são conclusíveis e a independência delas é condição do grande diálogo do romance. Vamos ver cada uma dessas questões aí. O que é a personagem revelar a independência interior? É a personagem ter as suas próprias ideias. Ideias, inclusive, que podem se opor, que podem se confrontar às ideias do próprio autor. E elas não são conclusíveis. Respeitando a individualidade, a subjetividade dos personagens, o autor não deve terminá-las, acabá-las, concluí-las. E como eu concluo uma personagem? Quando eu falo que aquela personagem é determinada coisa. Saindo do campo da estética e vindo para o campo da ética, para o campo da vida real, vamos dizer assim, quando eu falo tal pessoa é um neoliberal, tal pessoa é um comunista. Se aquela pessoa permanece viva, ela pode mudar. Então amanhã o neoliberal pode se tornar comunista, o comunista pode se tornar neoliberal. Mesmo que eu queira dar a palavra final para aquela pessoa, mesmo que eu queira concluí-la, como a vida está em aberto, aquela pessoa pode mudar. Então, eu posso imaginar dar a última palavra para aquela pessoa, mas de fato eu não dou, porque ela pode mudar. Esse respeito à possibilidade de mudança, à possibilidade da vida aberta, a possibilidade de mudança dos personagens, ela deve ser observada então nesse novo modo de composição da prosa em Dostoiévski. Então, o autor vai buscar não concluir a personagem, não dizer o que ela é, mas observar a sua vida e informação. E essa independência delas é condição do grande diálogo do romance. Por quê? Como as pessoas mudam, como os personagens mudam, a partir das interações dialógicas. Então, se eu tenho uma ideia, mas eu converso com outro sujeito que tem uma ideia diversa, aquela ideia adentra a minha autoconsciência, adentra aquilo que eu penso, e eu venha a mudar de ideia, ou seja, eu estou mudando o meu posicionamento no mundo, isso mostra que eu estou vivendo uma vida aberta, passível de mudanças. Assim também a representação na prosa romanesca do Dostoiévski. A partir das interações dialógicas, a partir dos diálogos que as personagens têm, das conversas que elas têm com outras personagens, a partir do que elas leem, do que elas ouvem, elas podem mudar. Então, o romance é estruturado de tal maneira que as personagens dialoguem, que as personagens interajam dialogicamente, para que elas possam ir mudando. E vai se mostrando no romance esse grande diálogo entre várias personagens que vão se transformando ao longo do romance, mostrando aí a importância do diálogo para a transformação das pessoas, na construção das suas subjetividades numa vida em aberto. Bom, e as personagens, então, como as pessoas reais, são sujeitos abertos. Essa é a concepção de Dostoiévski.
na vida em formação, uma vida ainda não encerrada, uma vida que ainda está aberta e que é passível de mudanças. As pessoas e os personagens não podem ser acabados, eles não podem ser objetificados. Eu não posso fazer das pessoas coisa. Quando eu falo fulano é isso, ciclano é aquilo, eu estou encerrando, falando que ele é definitivamente. Só é definitivamente aquilo que está morto. Aquilo que está morto não é pessoa. A pessoa está sempre em formação, ela sempre pode mudar, então eu não posso objetificá-la, eu não posso acabá-la, eu não posso dizer o que ela é, porque ela, sendo um sujeito em formação, ela pode sempre mudar. Então, é, e para mostrar esse processo de formação, né, contínuo do ser humano e do ser humano representado enquanto personagem, nós vamos ver a importância das relações dialógicas, do dialogismo, que faz com que as pessoas interajam e que mudem e que possam pelo menos mudar de ideias, compondo, no caso de alguns romances do Dostoiévski, uma das características que vão embasar a polifonia. Seguindo no prefácio, o professor Paulo Bezerra vai trazer uma questão bastante polêmica. Então, na seção A Bakhtin, que é de Bakhtin, o professor Paulo Bezerra vai contestar a visão, a leitura e a interpretação da Júlia Kristeva. Então, o Bezerra critica a interpretação que Júlia Kristeva faz de conceitos bakhtinianos, que ela, Júlia, divulga na França nos anos de 1960, a partir de 1969 e na década de 1970. Então, a Júlia Kristeva teve um papel muito relevante na França na divulgação das obras do Bakhtin, mas especificamente ela parte bastante de problemas da poética de Dostoiévski, mas a partir do seu contexto ela faz uma leitura da obra do Bakhtin, uma interpretação da obra do Bakhtin, que, ao ver do professor Paulo Bezerra e também, a meu ver, é bastante equivocada em vários pontos. Então, segundo o professor Paulo Bezerra, a Kristeva situa o Bakhtin no formalismo russo e chega inclusive a colocá-lo como próximo ao Saussure. Aí são duas questões bastante complexas. Veja, se nós pensarmos que no método formal, nos estudos literários, o Medvedev, que faz parte do círculo de Bakhtin, critica frontalmente o formalismo russo e que essa era uma ideia discutida entre o Medvedev, o Valachinov e o Bakhtin ali nos anos 20, em que eles interagiam muito na construção das suas ideias, é bastante complexo a gente dizer que o Bakhtin é, nesse sentido, um formalista, que ele faz parte do formalismo russo, né? Se eles se opõem a essa visão formalista que busca abstrair o conteúdo ideológico das obras, das palavras. Isso, de fato, vai frontalmente contra aquilo que propõe o círculo de Bakhtin. Uma outra questão é colocar no mesmo bojo, na mesma cesta, o Bakhtin e o Saussure. O Valachinov, por exemplo, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, quando ele vai falar a respeito do que ele denomina objetivismo abstrato, que ele critica, ele vai dizer que o grande representante do objetivismo abstrato é o Saussure, e ele vai elencar vários motivos pelos quais o objetivismo abstrato está errado. O Bakhtin também faz essa crítica em Os Gêneros do Discurso, por exemplo. O Bakhtin vai criticar um modo, né, de representação esquemático, de alguma maneira estruturalista, de observar emissor e receptor, sendo o emissor ativo e o receptor passivo. O Bakhtin vai frontalmente contra essa ideia de que exista uma passividade na recepção. Por Bakhtin, aquele que ouve, aquele que lê, ocupa uma ativa posição responsiva. Então, e o Bakhtin expressamente, portanto, também se opõe à visão do Saussure, de uma certa passividade do interlocutor, sem contar vários outros aspectos, né? Aquilo que mais importa ali para o Saussure são as questões da língua. Não estou dizendo que sejam questões menos importantes, eu estou dizendo que o foco do Saussure são as questões do sistema da língua, enquanto o foco do Bakhtin e dos membros do círculo é o outro. São as questões ideológicas, são questões da ordem do discurso, da ordem da vida.
Então, realmente é bastante complicado essa aproximação que a Kristeva faz entre o Bakhtin e o Saussure, entre o Bakhtin e o formalismo russo. Continuando no prefácio, o professor Paulo Bezerra vai dizer que a Kristeva diz que o Bakhtin, no lugar de intersubjetividade, colocará a noção de intertextualidade, inclusive com o esfumaçamento da pessoa sujeita à escritura. Porém, nós sabemos que para o Bakhtin é fundamental a noção de sujeito. Vejamos, o que a Kristeva está falando? No lugar da intersubjetividade, a relação entre sujeitos, eu vou colocar uma relação entre textos. Inclusive, nessa relação entre textos, não importa muito quem é a pessoa sujeita da escritura, quem é o autor. Agora, para o Bakhtin, o autor, o sujeito, ele é super importante, como ele vai falar aqui em Problemas da Poética de Dostoiévski e em várias de suas obras. Então, quando eu substituo relações dialógicas, interação dialógica, interação discursiva por intertextualidade, quando eu me centro na questão das relações entre os textos, eu estou esquecendo que não são textos que se relacionam, mas são sujeitos por meio de enunciados, por meio de textos. Então, de fato, essa concepção, né, essa transmutação, essa interpretação que a Kristeva dá ao dialogismo, a meu ver, também é bastante equivocada. Por professor Paulo Bezerra, a Kristeva substitui o dialogismo, quando ela substitui o dialogismo por intertextualidade, existe um erro, porque a intertextualidade ela vai desconsiderar o ativismo do leitor e do personagem. Veja, o que se relaciona inclusive com a crítica que o Bakhtin faz ao modo do objetivismo abstrato observar o receptor, o ouvinte ou leitor como passivo. Quando eu penso a intertextualidade como relação entre textos em que se desconsideram os sujeitos que interagem por meio dos textos, eu estou inclusive desconsiderando o ativismo do ouvinte e do leitor. Você que está assistindo esse vídeo, você está interagindo ativamente, respondendo ativamente a esse vídeo. Você está pensando com você, estou gostando, não estou gostando, estou entendendo, não estou entendendo. Estou relacionando esse vídeo com leituras que eu fiz, com aulas que eu tive, estou pensando em como eu vou utilizar esse vídeo. Enfim, o fato é que aquele que ouve, aquele que lê, ele tem um ativismo em face do enunciado, e isso é desconsiderado na intertextualidade. Seja aí em relação ao ouvinte, ao leitor, seja em relação, quando eu penso nas relações entre os personagens. Eu acabei de dizer aqui no vídeo que é muito importante para o Bakhtin a representação que o Dostoiévski faz das interações dialógicas entre os sujeitos representados no romance. Então, quando um personagem fala com o outro precisa responder ativamente. Precisa, ou pode verbalizar, mas ele necessariamente vai precisar compreender aquilo, colocar aquela ideia dentro daquilo que ele já pensa, para que ele possa mudar ou reforçar ideias. Então existe um grande ativismo dos personagens, e esse ativismo é perdido a partir de uma noção de intertextualidade que coloca o leitor, o ouvinte, a personagem numa posição de passividade. E aí eu trago um trecho do professor Paulo Bezerra que eu acho que expressa muito claramente essa ideia. O professor Paulo Bezerra dirá: para Bakhtin, o texto é um enunciado. O diálogo entre textos é um diálogo entre enunciados. E por trás do enunciado existe o falante, o sujeito dotado de consciência. Uma das características básicas do enunciado, uma das características que inclusive o Bakhtin vai comentar em Os Gêneros do Discurso, que faz com que algo possa ser visto como enunciado, é a presença do autor. Um autor que tem uma intenção comunicativa, que fala de um determinado lugar discursivo, que se dirige para determinadas pessoas. Então, não é um texto, mas um enunciado, feito por um determinado sujeito e dirigido para determinados sujeitos. Então, quando eu me focalizo na questão dos textos,
Eu esqueço que o texto, na visão bakhtiniana, é um enunciado e que entre enunciados existem relações entre sujeitos que mobilizam a linguagem para se constituir dialogicamente, para se constituir enquanto sujeitos. Continuando, o professor Paulo Bezerra vai falar da importância do dialogismo, né, que o dialogismo é importante para que nós compreendamos a importância do eu para do outro para a constituição do eu e a importância do eu para a constituição do outro. Como eu disse, quando você está ouvindo, vendo, assistindo a esse vídeo, você está se constituindo. Independentemente do seu modo de recepção, se você concorda com o que eu estou dizendo, se você discorda, você está se constituindo a partir desse vídeo. Por exemplo, você pode estar aí assistindo e pensando: olha, eu não havia pensado nessas questões que estão sendo ditas aí no vídeo. Então, aqui, para minha prova de graduação, para minha prova de pós-graduação, para o meu projeto de para o meu trabalho de conclusão de curso, para minha iniciação científica, para minha dissertação de mestrado, para minha tese de doutorado, talvez eu tenha que ir ao prefácio do professor Paulo Bezerra para divisar, para olhar melhor essas questões que estão sendo ali elencadas. Ou talvez você diga: não, isso não é interessante, não é importante para o trabalho que eu esteja desenvolvendo. Mas, de todo modo, esse vídeo, a partir do momento que você ouve, que você assiste, ele passa a te constituir. E você vai sempre pensar nele a partir de então. Do mesmo modo, a partir do momento que eu coloco o vídeo público e alguém, por exemplo, venha lá e coloque nos comentários: gostei do vídeo, mas as letras estão muito pequenas dos slides. O que eu posso fazer? Uma das respostas possíveis é eu, num próximo vídeo, buscar fazer letras maiores. Pode ser que alguém comente: determinado ponto não ficou claro, você poderia falar mais sobre isso? E eu posso pensar na possibilidade de fazer um vídeo a respeito desse ponto específico. Enfim, o fato é que pelo diálogo nós nos constituímos. Eu constituo o outro e o outro me constitui. Nesse sentido, Problemas da Poética de Dostoiévski, que nós bakhtinianos por vezes abreviamos como PPD, ele serve como respaldo teórico na visão do professor Paulo Bezerra para a superação do individualismo. O que é esse individualismo? É achar que eu posso ser independente do outro. Mesmo quando eu pretendo refutar a ideia do outro, mesmo quando eu pretendo contestar a ideia do outro, o outro me é constitutivo. Ainda que o outro me diga algo do qual eu discorde completamente, eu posso ter algumas respostas possíveis. Eu posso ficar em silêncio, sentir raiva, sentir desprezo, verbalizar a minha discordância. De outro modo, se alguém diz algo com o qual eu concordo, eu posso verbalizar minha concordância, posso ficar feliz, posso reforçar a ideia que eu já tenho, mas o fato é que eu me constituo a partir do que o outro fala. E aquilo que eu falo também acaba constituindo o outro. Então, por mais que nós queiramos ou tentemos nos pensar independentes, na medida em que nós participamos de uma sociedade que se constitui pelo discurso, o discurso do outro é constitutivo de mim e eu constituo o outro através do meu discurso. Isso mostra que não existe esse individualismo que algumas correntes do pensamento vão propor. Mesmo quando eu me pretenda individualista, o fato é que eu sou constituído pelo outro e que eu constituo o outro. Nesse sentido, o professor Paulo Bezerra vai dizer que, como respaldo teórico contra essa visão individualista, o Problema da Poética de Dostoiévski mostra a questão da constituição que eu levo ao outro e que o outro traz a mim, rechaçando essa ideia de individualista, essa ideia de individualismo. Isso vai mostrar o caráter do livro Problemas da Poética de Dostoiévski como uma obra à prova do tempo. Inclusive porque, como ele começa, o professor Paulo Bezerra começa, dizendo no início do prefácio, a partir da sua publicação, essa obra vai ganhando cada vez mais relevância. E ela é estudada até hoje, o que mostra
como as discussões que ela traz são tão importantes. Veja as discussões que só no prefácio, né, são algumas das discussões que nesse breve prefácio o professor Paulo Bezerra traz. A questão dessa nova maneira de olhar o surgimento e desenvolvimento do romance, a questão do dialogismo e da polifonia, seja na representação literária, seja enquanto uma concepção da constituição dos seres humanos. Já nos encaminhando aqui para o final, eu deixo uma referência de um artigo que eu escrevi, que tem por título A Indistinção ou a Distinção entre Dialogismo e Intertextualidade, publicado na revista Linguagem e Discurso, em 2017, em que, a partir, entre outras bases, do prefácio do professor Paulo Bezerra e de outros comentadores que falam a respeito de dialogismo, de intertextualidade, trazendo alguns exemplos, eu vou discutir diferenças entre dialogismo e intertextualidade. Deixo aqui, por fim, a referência bibliográfica desse livro e convido vocês a acompanharem os demais vídeos nos quais eu vou tratar a respeito de problemas da poética de Dostoiévski. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilha com seus amigos e, principalmente, diz aí o que você mais quer ouvir a respeito, que questões de problemas da poética de Dostoiévski que você quer que eu aborde nos próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.